Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu amigo empresário. Está no ar mais um Operação Facilitada. Comigo, seu host, Mozia Chaves. E hoje nós temos uma convidada especialíssima. Ela que é uma das maiores estrategistas, na minha opinião, Milena Campelo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Mozia, obrigada. Eu espero que, assim, a parte de branding é uma área muito importante e que poucas pessoas têm noção do quanto que isso mexe com o subconsciente. Então, eu espero que nessa conversa a gente consiga mostrar um pouquinho disso para as pessoas. Vamos sim, eu tenho certeza que a gente vai tentar passar um pouquinho mais para você, empresário, a importância dessa questão do brand, das estratégias, do próprio marketing também dentro da sua empresa. E que hoje, na minha opinião, não sei se você concorda, mas só existe uma única profissão, que é a profissão de vendas. Com Se, certeza, concordo. se você não está vendendo seu tempo, você está vendendo seu serviço, você está vendendo seu conhecimento, mas alguma coisa relacionada a vendas, você está fazendo. Com certeza, a gente vende o tempo todo, né? Mesmo sem saber, a gente está vendendo o tempo todo. Verdade. E vamos lá, minha querida. Antes da gente começar, falando especificamente da empresa, dos seus resultados e tudo mais, queria saber um pouquinho mais sobre você, do seu CPF por trás desse CNPJ. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? De onde você veio? Como que você chegou até aqui? Olha, quanto tempo a gente tem para essa pergunta? Posso passar horas falando. Sem promessa. Eu sou pernambucana. Cresci no interiorzinho de Pernambuco, com mais ou menos 10 mil habitantes. Então, eu cresci num cenário bem diferente do que a gente tem hoje em dia. Na minha época, não tinha celular. Na época, todo mundo já tinha celular, mas no interior só pegava celular sem chip. Nem sei se alguém conhece, lembra dessa época do celular sem chip. Era o que pegava no meu interior. Então, eu sou dessa época. É como eu cresci basicamente em outra geração. Então, todo mundo fala que, nossa, Milena, você parece tão mais velha, porque isso veio desde a minha infância. Enquanto as pessoas brincavam no computador, eu tinha revista e livro. Era isso que eu tinha. Então, eu venho de uma família muito religiosa, é uma família de muita base, estrutural mesmo. Na minha família, essa coisa da tradição é uma coisa muito forte. Isso sempre guiou muito todos os meus valores e todo o meu propósito. Então, desde pequena, eu gostava muito de ler, de estudar e de analisar e de acompanhar tudo o que acontecia ao meu redor. Bacana. Então, isso que me ajudou a entender que eu queria ser estrategista. Mas, claro que quando eu era criança, eu não fazia a mínima ideia, né? Na verdade, como eu observava tudo e eu gostava de muita coisa, foi muito difícil escolher o que eu gostaria de fazer. Mas, como você falou, tudo na vida é venda. A gente está se vendendo e a gente está vendendo tudo o tempo inteiro. E quando a gente entende isso, a gente entende que nós seremos bons no que a gente quiser ser. Então, o que você falar, eu vou ser bom nisso, você vai conseguir, porque você está determinado. E como eu era boa em tudo que eu me propunha a fazer, a ser, eu não sabia o que fazer. Então, toda a minha família falava, vai ser médica. Você é muito boa, vai ser médica. Mas aí, graças a Deus, eu não escolhi a medicina. Que bom que existem médicos que dedicam a vida a salvar outras, mas definitivamente não é pra mim. E o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, assim, quando você tem aquele tempinho só seu? Ultimamente eu não tenho tido muito tempo só meu, mas Entendo. final de ano é puxado. Mas eu gosto muito de. Como eu sou muito conectada pela profissão, então o tempo inteiro eu tenho que estar conectada em informação, vendo redes sociais, vendo internet, vendo. Até quando a gente está no off, eu tenho que ver o outdoor, qual a campanha que está rolando, offline dentro de um shopping, como que está a ativação, como que tal marca fez o reposicionamento dentro da própria loja. Então, como eu estou o tempo inteiro muito conectada, no off eu gosto de me desconectar. Então, eu gosto de fazer beach tênis, eu gosto de Legal. fazer canoa havaiana, eu gosto de correr, eu gosto de andar de bike. Eu gosto às vezes de ficar deitada em casa, só deitada e lendo um livro nada a ver. Sabe, aquele livro que eu não vou ter eu não vou aprender nada naquele livro. Um crepúsculo da vida. Adoro. Só para desconectar ali mesmo, né? Uhum. Pra não ter que pensar em nada, assim. Entendi. Fugir completamente do que eu vivo no dia a dia, que eu amo, mas é bom a gente ter um período de descanso, né? Bacana. E antes de você começar no marketing, digamos assim, você lembra qual que foi o momento específico que aconteceu na sua vida que você falou, caramba, eu acho que é nessa área que eu tenho que seguir?
Então, lembro. Eu sou formada em jornalismo pela UNB, né? Eu vim de Legal. Pernambuco para estudar jornalismo. E aqui eu conquistei um intercâmbio, eu ganhei um intercâmbio para o Peru. Eu era de uma agência de uma agência júnior, uma empresa júnior da universidade. Uhum. Consegui um intercâmbio para ir para uma agência lá no Peru, Bacana. que era a primeira agência de moda, agência de marketing focada em moda do Peru. Então lá eu peguei grandes marcas, assim, famosos, trabalhei com famosos, enfim. E aí, quando eu cheguei lá, só pela minha vivência de empresa júnior, em um mês na agência, que era uma startup, eu já comecei a mudar tudo. Já comecei a falar, olha, isso aqui tá errado, esse processo tá errado, o comercial de vocês não tá rodando bem por causa disso. No contrato tem que acrescentar cláusula de cliente que não Uhum. comparece em reunião, porque os famosos, pelo menos os de lá, culturalmente, eles marcavam 3 reuniões para aparecer na quarta. Nossa. O no-show deles era muito alto. Então, eu comecei a estruturar tudo que eu podia. E aí, quando eu voltei, eu já voltei com essa visão de business mesmo, de negócio. E aí, eu fui. Só que eu ainda estava estudando jornalismo. E aí, como todo estudante de jornalismo, eu queria ir para uma redação. Uhum. Então, eu fui para o Correio Brasiliense. E quando eu cheguei no Correio Brasiliense, eu fiquei exatamente. Deus faz tudo. Assim, eu sou cristã. E Uhum. eu acho que tem certos movimentos que, quando a gente entrega na mão de Deus, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas Ele também vai ajudando a gente, guiando o nosso caminho. E eu entrei exatamente na editoria de formação profissional. E lá eu tive a oportunidade de entrevistar as grandes CEOs do Brasil e do mundo. Eu entrevistei, por exemplo, o vice-presidente da Disney. Eu Caramba. entrevistei o Carlos Wizard, eu entrevistei o Thiago Nigro, eu consegui entrevistar vários CEOs anônimos, porque a gente tem grandes gestores no Brasil que ninguém conhece, porque eles nem querem ser conhecidos. Uhum. E eu lembro de uma entrevista, de uma matéria que eu estava fazendo, que era de final de ano, e era os 7 tipos de CEOs. Para essa matéria, eu entrevistei CEOs muito bons, de empresas gigantes. E algumas entrevistas foram por telefone, porque eram CEOs que não eram de Brasília. Sim. E eu lembro que a minha editora, quando eu terminei a ligação, a minha editora sentava de frente para mim. Ela levantou e falou... Ixi, bati na mesa. Não tem problema não. A minha editora, ela levantou e falou: "Você nasceu para isso. Nossa, você nasceu para isso. Você é muito boa para falar de empresas." Só que, na verdade, eu nasci para isso, não para entrevistar empresários, mas talvez até para isso também, mas assim, para ser empresária. Legal. Porque eu era tão apaixonada que eu aproveitei a oportunidade de entrevistar grandes CEOs para aprender com eles, Uhum. para tirar todas as minhas dúvidas, para entender tudo e depois escrever e passar para outras pessoas. Então ali eu comecei a entender que eu queria ser empresária, mas eu ainda não tinha tudo muito claro porque eu tinha tipo 19 anos de idade. Eu era muito novinha ainda. Uhum. E aí, quando eu saí do Correio, eu passei na Globo, que era nossa empresa dos meus... Eu nem imaginava, morando numa cidade de 10 mil habitantes, que meu pai ligava pro meu avô para falar do programa do Globo Rural que eles tinham assistido. Eu nunca imaginaria trabalhar no Globo Rural. Nunca na vida, nem era um sonho para mim, Uhum. de tão distante. E aí, quando eu participei do processo seletivo, que eu passei, fiquei 2 anos no Globo Rural. Nossa senhora, assim, foi um grande sonho realizado. Grande, grande, grande Legal. sonho realizado. Depois eu fui pro local. E foi nesse período que eu vi que eu precisava de dinheiro. Eu vim para Brasília para morar com uma tia-avó. E, assim, eu sou de uma família muito humilde, né? E eu falei, nossa, eu preciso de dinheiro. E eu quero morar sozinha. Só que eu sempre sonhei muito grande. Então, poxa, eu ainda era estagiária. Não tinha dinheiro. Mas eu tinha um sonho, morar no Noroeste. Que bom. Não podia ser mais em nenhum outro lugar, porque eu estava apaixonada pelo Noroeste. E aí eu falei, nossa, eu vou empreender, eu vou começar, vou fazer freela de social media. Uhum. E assim eu fiz e fui começando a ter clientes, comecei a crescer e o negócio foi deslanchando. Então, assim, que os meus passos foram sendo guiados e assim que eu fui ajudando também a fazer com que a empresa nascesse. Poxa, que legal. Eu acho que nada nessa vida, na realidade, acontece por acaso, né? Não, As pessoas, às vezes, elas falam em sorte, né? Mas eu acredito muito nessa questão da dedicação, do foco. muito. Quando você tem um foco muito específico, parece que tudo na sua vida vai se moldando para que você consiga aquilo dali, né? Você falou muito da parte de você ser cristã e tudo mais. Eu tenho um grande amigo em que uma vez ele falou, cara, 2 pessoas podem fazer tudo nessa vida, desde que uma delas seja Deus.
Então, se você está caminhando junto ali com ele, não tem problema, vocês vão dar conta, né? E realmente isso é verdade, né? Quando a gente tem uma crença, digamos assim, independente de qual crença seja, mas quando você vive aquilo que você acredita, você se torna o seu maior case de sucesso, né? A gente pode ter o case que for, mas o principal seremos nós, né? Nós Total. somos o principal case de sucesso da nossa vida. Demais. E, Mozi, eu vou te falar que 2 grandes conselhos que eu levei para minha vida profissional, que eu levei para a vida empresarial, Uhum, não vieram de empresários, vieram de líderes religiosos. uhum, O primeiro grande conselho que eu levei, que foi uma paulada, foi esse ano. O líder espiritual virou para mim e falou: Milena, você tá onde você tá porque eu estava enfrentando um problema, e ele falou: porque você confundiu o que Deus nos pediu para ser. Deus pediu para sermos pessoas boas e não pessoas boazinhas. uhum. Faça o que precisa ser feito com justiça. E a justiça, às vezes, ela é dura. Para sermos justos, nem sempre seremos bonzinhos. Perfeito. Esse foi o primeiro grande aprendizado que não veio de empresário, não veio de mentor empresarial, não veio de um padre. Uhum. Um padre me falou isso. Caramba, que insight, né? Mas é Um padre me interessante falou isso. isso. É interessante porque quando a gente começa a se conectar com as nossas raízes do empresariado, digamos assim, o empresário que é empresário, ele é empresário 24 horas por dia, né? Então, independente de onde você estiver, eu tenho certeza que você fica ligado sobre tudo que está acontecendo, no seu caso do marketing, do brand, certeza. Você deve passar numa lanchonete e pensar, olha, se mudassem, às vezes, o letreiro, se fizessem tal coisa com as cadeiras, poderia dar melhor, poderia acontecer uma coisa melhor e tal. Sim, Isso realmente é algo necessário para o empresário, né? Que totalmente. tem muito empresário que esquece que é empresário, às vezes dentro de um restaurante. Mas pode ser dentro daquele restaurante que você consiga ter um bom negócio, conhecer alguém interessante, ou até mesmo a própria postura. Uhum. Tem gente que tem uma postura tão diferenciada que não tem como. Chama atenção. E é nessa chamada de atenção que você percebe, fala, nossa, aquela pessoa deve ser importante. A pessoa tem um porte legal, né, uma Exatamente. postura legal. Ela pode estar de jeans e uma camiseta, mas ela tendo a postura, fazendo aquela comunicação do brand, né, do social, ela demonstra realmente essa mensagem, né, sobre quem ela é. E é interessante, você fala uma palavra que é uma palavra-chave, que é postura. Perfeito. Então, por mais que a gente trabalhe tudo integrado, então a roupa conta, o formato de sobrancelha conta, o ângulo do sorriso. Um branding bem feito, ele prevê até o ângulo do sorriso das pessoas que podem aparecer em fotos que representam a marca. Uhum. Isso é um branding que analisa números, dados, ciência, pesquisa. Quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de tudo isso. Mas não adianta a gente vestir uma pessoa para se comunicar bem com o público dela se ela não tiver a postura adequada. Então, por isso que às vezes num restaurante, o dono pode estar todo acabado. Ele pode ter ido descarregar, só entregar uma carga lá, deixar um negócio lá na cozinha. Mas ele viu uma situação errada, ele vai sair de lá, vai falar com o cliente muito provavelmente vai entender que ele é o dono pela postura dele, pela segurança com que ele fala, pela forma como ele fala. Então, tudo isso realmente comunica. Claro que se ele estiver bem vestido, ainda melhor, mas... Perfeito. Você falou algo agora que me lembrou muito Dale Carnegie, né? Ele é um autor, Nossa, assim, como conectar pessoas, sensacional. como fazer amigos, influenciar pessoas. Exatamente. Ele fala da questão, ele não diz, ele não cita especificamente a questão do branding, né? Mas ele fala de uma forma que, obviamente, aquilo ali é o branding, a Sim, questão da comunicação. E, na minha opinião, todo empresário deveria ler esse livro. sim, É um livro que conecta muito, que te ensina em poucas páginas sobre como você deve se portar, como você deve rir, sim. mostrar um sorriso, como você disse, né? Ao encontrar uma pessoa, até a questão do aperto de mão. Uhum, Ele ensina, às vezes, que um aperto de mão, às vezes, mais fixo significa uma coisa, com voltada para baixo é uma coisa, para cima é outra coisa. E o corpo, de fato, fala, muito, né? Você acredita nisso? demais. Eu fechei uma turma de empresárias pra gente ir pra Campinas, só pra gente ter um curso de etiqueta corporativa, exatamente pra entender tudo Isso que isso que o legal. livro fala, mas um pouco mais do que tá no livro. Mas é importantíssimo. Tudo comunica o tempo inteiro. O tempo Legal. inteiro.
O tudo. que você acha que o empresário não pode ter nessa fase assim da comunicação? O empresário está fazendo aquela anamnese com o cliente, digamos assim. O que você acha? Qual que é a postura que ele não deve ter? Falar demais. Falar demais. Ele tem que ouvir. Perfeito. Ouvir, ouvir, ouvir. Então, você fala na primeira reunião de contato, né? Isso. Na primeira reunião, que o empresário... Porque se ele fala muito, ele pode cometer grandes gafes. Então, escuta, pergunta. Existem várias técnicas, né? O spin selling, existe o... Enfim, existem algumas técnicas que você pode usar na reunião para saber como perguntar. E sempre evitar deixar a pessoa falar não. Porque não, de certa forma, no nosso cérebro está ligado a algo negativo. Então, por mais que seja uma coisa inconsciente, a gente tem que ir guiando a pessoa para que ela não fale tanto não. Bacana. Interessante isso. Agora, qual que você acha que seria talvez uma técnica rápida para que a pessoa pudesse utilizar isso? Né? Eu conheço uma, na verdade, que é aquela questão do espelhamento, né? Não sei se É muito funciona bom o espelhamento. tanto, Você já mas testou? já E testei. você viu funcionar? Eu vi uma certa conexão, aquela questão do rapó, eu acho que deu uma melhorada. Acho que conecta mais. Mas você viu que a pessoa começou a imitar o que você faz? Sim, acaba que ela vai Pelo seguindo, às rapó? vezes, o trejeito, né? É assim que... E é legal a gente saber o que é rapó, porque a gente também começa a perceber quando a gente está sendo influenciado no rapó. Já Uhum. aconteceu de eu estar em uma reunião, a pessoa começa a fazer um certo movimento, e aí a gente vai conversando, conversando, e daqui a pouco eu vejo que quando ela cruza a perna, eu cruzo. Quando ela bota assim a mão, eu boto também. E eu pensei, caraca, essa pessoa tá fazendo rapó e muito bem feito. Aí no final da reunião eu falo, nossa, você fez de forma consciente ou Aham. inconsciente? Alguns foram de forma consciente. Aí acaba que é nessa que a gente compra coisa que a gente nem queria, às vezes, né? É por isso que agora eu tenho uma excelente desculpa. Eu não compro na hora. E se a pessoa insistir, eu falo, olha, então a gente não vai fechar. Eu só compro Perfeito. depois do meu financeiro analisar. E eu jogo a culpa pro financeiro. Agora as pessoas vão saber. Mas é verdade, eu era muito impulsiva. Então, eu diminuí essa impulsividade porque eu estava numa reunião com uma pessoa e ela ia me vender uma mentoria muito cara. Uhum. E aí, eu falei, tá comprado, beleza. Ela me mandou as taxas de juros se fosse no cartão, mandou as possibilidades. Aí eu mandei pro financeiro, dentro dessas possibilidades, o que é que você indica? Aí ele falou, nenhuma. Eu falei, como assim? Aí ele veio, e o doido é porque eu faço isso com os meus clientes, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico, eu não fazia comigo. E aí o meu financeiro virou para mim e falou: o que que é isso que você está comprando? Qual vai ser o retorno esperado e em quanto tempo? Nossa. Ele pode prometer isso? Então, nessa condição, a gente não pode. Então, Milena, vamos fazer o seguinte: você fatura isso, consegue isso aqui de lucro, aí a gente investe nesse curso, nessa mentoria que você quer fazer. Combinado? Aí eu, nossa, sim, senhor, que bom que eu tenho especialistas. Porque o empresário, a gente cresce, muitas vezes, sozinho, Uhum. guiando pela nossa intuição. Por Deus, se você é cristão, enfim. Mas a gente cresce se guiando no que a gente acredita. Só que chega um momento que a gente precisa ter especialistas em cada área. Então, eu conheço empresários que são... Silvio Santos é um ótimo marqueteiro. Ele nunca fez uma faculdade de marketing. Só que, mesmo sendo um excelente marqueteiro, ele tinha especialistas em marketing. Empresas financeiras, bancos. O dono do banco, ele pode ser um empresário que entende de investimento, pode ser que ele não entenda, mas mesmo que ele entenda e já tenha investido numa cartela de clientes, ele vai ter um outro investidor para também fazer investimento para ele. Uhum. Porque chega um determinado momento que a gente precisa ter especialistas em cada área dentro da nossa empresa. Perfeito. Porque a gente não vai crescer mais só com o nosso conhecimento. E aí é quando a gente entende que a função do empresário, na verdade, é liderar pessoas, é entender sobre pessoas. Você disse algo que eu acho principal, aqui a questão das pessoas. Não adianta a gente querer crescer sozinho, né? O empresário que tenta crescer sozinho, basicamente ele está fadado ao fracasso. Porque ele precisa de pessoas, ele precisa de mão de obra, ele precisa de especialistas, como você disse. E que bom que você tem ótimos especialistas do seu lado, né? Porque te mostrou que, de fato, seria o ROI daquilo dali, né? Olha, não vale a pena, Sim. não agora, esse não é o momento. E, na sua opinião, que tipo de pessoa o empresário deve ter ao lado dele? Pessoas que não vão concordar com tudo que ele vai falar. E pessoas que não tenham medo de mostrar a visão. Sobretudo com respeito. Eu tive um grande problema na empresa porque eu sempre gostei de pessoas que discordem de mim, mas que tragam um Uhum. ponto delas.
Porque se for pra concordar comigo, a pessoa que concorda comigo e fala exatamente o que eu sei ou o que eu quero ouvir, eu começo a ficar agoniada. Eu começo a ficar, tipo, vai, para de falar. Eu já sei o que você tá falando. Porque eu sou muito... enfim, eu sou muito apressada. E eu sempre valorizei pessoas que discordam de mim. Só que aí eu comecei a enfrentar um problema que, ao gostar de pessoas que trazem outros pontos, eu comecei a trazer pessoas para a empresa que não tinham educação mesmo. Uhum. E começaram a me desrespeitar. E aí existe um limite entre você ter um especialista que vai pontuar, que vai trazer uma outra visão, e um especialista que vai te afrontar e achar que ele é o dono da razão. Então, é realmente por isso que a gente precisa entender ler pessoas, a gente precisa entender como guiar as pessoas. E quando a gente fala de pessoas, você citou um livro que é muito bom, eu vou citar um outro que não é tão famoso assim, mas que é sensacional. Manual de Persuasão do FBI. Você já leu? Uhum. Eu tenho esse livro em casa, mas eu ainda não li. Minha esposa leu esse livro de cabo a rabo, eu ainda não li. Nossa, eu recomendo. E recomendo principalmente porque existe um momento uma fase da vida empresarial Uhum. em que a gente começa a galgar clientes de outro nível. Nem toda empresa é assim, tem empresa que vai ser sempre baixo ticket, enfim. Mas quando a gente começa, principalmente na parte de prestação de serviços, geralmente a gente vai ter um serviço que vai ser mais premium, digamos assim. Sim, um high ticket Um ali. high ticket, ou um produto de luxo, ou o que for. E a gente começa a entender que para se conectar com esse público não é o convencional, não é o que a gente sempre fez. A gente começa a precisar mudar de nível. E o que é que esse livro traz? Ele ensina, imagina, era um agente do FBI que recrutava espiões para o governo americano. Então ele mostra como que ele transformou embaixadores de outros países que tem todo um treinamento nos outros países para virarem espião dos Estados Unidos, Legal. Legal. com coisas extremamente simples. E o legal para mim, assim, eu que sou uma pessoa do branding, é muito legal porque boa parte do que ele fala tá atrelado ao branding. Vou dar um exemplo. Ele precisava recrutar um embaixador de um país, não lembro qual, e o primeiro preceito você precisa fazer com que a pessoa se sinta em um ambiente seguro. Então, o que é que ele fez? Ele mapeou que essa pessoa ia todos os dias numa frutaria, no hortifruti. Frutaria é ótimo. Uhum. No hortifruti. Todo dia essa pessoa ia no hortifruti. O que ele fez? Começou. Uma vez a cada 15 dias ele estava no caminho. A pessoa só via, nem reparava no rosto dele. Mas o inconsciente, ele vai guardando essas informações. Então, depois de um mês, depois de 2 meses, ele foi lá e aí ele começou a comprar. Então, ele já estava dentro do hortifruti. Depois ele começou a puxar assunto sobre uma fruta. Eu posso estar exagerando aqui, tá? Mas é só um exemplo geral. Sim. De criar proximidade. Quando a gente vai criando proximidade, a gente vai se aproximando, criando um ambiente seguro para depois a pessoa realmente confiar na gente e a gente conseguir fechar o acordo que a gente quer fechar. Então, uma coisa que eu aprendi nesse livro é calma, porque as melhores coisas da vida a gente não vai conseguir na pressa. Não adianta. E eu acho que o empresário brasileiro, especialmente dessa geração, da nova geração, é um empresário muito apressado, muito apressado. E à medida em que ele vai tendo maturidade profissional, ele vai entendendo que as melhores oportunidades virão com calma e com planejamento. Perfeito. E esse livro, ele é sensacional, porque ele ensina direitinho como fazer isso. Perfeito. Nossa, estou recebendo uma aula aqui agora. Para mim está sendo excelente. Porque, assim, de fato, nós temos algumas gerações atuando no empresariado atualmente, né? E são gerações bem distintas. Sim. Nós temos empresários de tudo quanto é jeito. Sim. Tem aquele empresário que gosta daquela planilhinha ainda no caderninho. Nossa, sim. Tem outro do Excel. Tem um que já tem um programa de IA que já faz tudo Sim. para ele. Mas você acredita que algum desses empresários, os que têm sucesso, digamos assim, eles possuam alguma característica em comum, independente da faixa etária dele, mas aquele que de fato conseguiu alavancar a empresa? Qual que você acha que seria a principal característica que eles possuem em comum? Eu já me fiz muito essa pergunta. E eu já estudei a vida de grandes bilionários do mundo. E assim, o que eu consigo categorizá-los em grupos. Então, eu vou falar o que eu identifico do grupo que eu me espelho. Porque existem outras formas de se tornar bilionários, de acordo com, assim, estudando outros bilionários, mas não é uma forma que eu concordo, então eu nem fui para frente. Mas dos bilionários que eu concordo,
eles investem no CPF. Então, eles entendem que não adianta você ter sucesso na empresa se você não tem sucesso na sua família e na sua vida pessoal. Ótimo. Porque chega um momento que isso começa a conflitar. E então, eles conseguem ter um equilíbrio, ou se eles não têm um equilíbrio entre CPF e CNPJ, é por um determinado período, que, como dito antes, é determinado. Então, eles fazem acordo de, beleza, eu vou ou com eles, ou com o cônjuge, ou enfim. Os próximos 2 anos serão intensos. Eu não vou ter férias, eu não vou dormir, eu vou dormir 3 horas por dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas serão 2 anos. E quando acabarem esses 2 anos, eu vou me dedicar a isso, isso e isso, vou viver aquilo. Então, ele tem um propósito muito alinhado. E, pra mim, esse é o segredo. Só que, assim, eu não sou bilionária, né? Nem milionária ainda. Por enquanto. Não em cash em banco. Por enquanto. Mas eu sei que eu vou ser. E uma coisa que eu estudo muito e que eu tento planejar sempre que possível eu posso conseguir essa oportunidade aqui em um curto espaço de tempo, mas isso vai me custar isso aqui no meu CPF. Vale a pena? Às vezes vale, às vezes não. Isso é um conflito muito grande comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito apressada. Eu sempre fui muito apressada. E eu, o tempo inteiro, eu tenho que voltar e lembrar, calma, Milena, você escutou com fulano, fulano, Beltrano, não, falaram que é muita pressa, então calma, respira. Não preciso disso agora. E aí eu volto pra mim e falo, beleza, essa oportunidade eu vou deixar passar. Entendi. E, assim, você já teve alguns cases de extremo sucesso na sua empresa. A gente estava conversando até um pouquinho antes, né? Na sua opinião, qual foi o seu maior case de sucesso até agora? Nossa, é difícil, porque eu amo todos. São, tipo, vários filhos que a gente vai tendo, então cada um tem uma história. Eu gosto de falar, eu acredito muito que. Por que eu falo que todo empresário tem que ter uma visão e tem que saber exatamente onde ele quer chegar? Porque se ele não tem uma visão, ele não vai sequer comemorar as conquistas. E eu lembro que quando eu nem tinha topo com o nome de topo, quando eu só fazia freela, eu anotei numa lista as 10 empresas, as maiores empresas do Brasil com as quais eu queria trabalhar. Eu anotei, eu não tinha escritório, não tinha nada, e deixei no lugar onde eu trabalhava, no meu birô, chamo de birô, mas escrivaninha. Na minha escrivaninha eu escrevi e deixei lá. E a Ambev estava nessa lista. E, tipo assim, um mês depois, o pessoal da Ambev entrou em contato. Um mês depois, a Ambev entrou em contato para fazer uma campanha de endomarketing. Nada é por acaso. Nada, jamais. E tudo, eu vejo que tudo é realmente uma jornada. E algumas pessoas não entendem isso. Mas antes da Ambev chegar, eu vivi, por exemplo, o primeiro conteúdo audiovisual que eu vendi. Olha que doido. Acho que eu tinha 21 anos de idade. Eu vendi por R$ 4.000 a cobertura de um dia de inauguração com vários videomakers muito renomados no mercado, no cenário nacional, que eram amigos, enfim. E eles falaram, Milena, isso aqui custa R$ 15.000, só eu. Mas eu vou fazer pra você porque vai ser a sua primeira cobertura, beleza, vou fazer um valor bem baixo. Só que eu nunca tinha cobrado 4.000 num serviço de um dia. E eu tive pesadelo. O cliente me ligando, dizendo que estava caro e que ele ia cancelar. Meu Deus. R$ 4.000. E se eu não tivesse vivido isso, quando a Ambev chegou, eu não conseguiria cobrar o valor de mercado para a Ambev. Entendi. Sabe? Então, a Ambev foi um grande case para mim, inclusive, dessa experiência de, poxa, é uma das 10 maiores empresas do Brasil. Fiz uma campanha de endomarketing que fez o novo CEO da Ambev chorar. O novo diretor da Ambev Norte e Centro-Oeste chorar na campanha. Que legal. Então, é muito sensacional. Conhecer e acompanhar a obra da sede da Ambev Norte e Centro-Oeste é sensacional. Então, é um grande case. Poxa, que bom. E, nossa, eu tô pensando o passo a passo dessa história, né? Tudo que você deve ter passado, principalmente de forma interna, porque Sim. querendo ou não, quando chega algum cliente grande, bate às vezes, né, aquele nervosismo, até mesmo aquela questão da síndrome do impostor, de falar, acho que eu Muito. não vou conseguir. Muito. Chegou a dar isso em você também? Muito. E uma coisa que eu sempre falo é a gente precisa ter na vida mentores, pessoas mais experientes que a gente.
E eu sempre tive, não é sorte, eu acho que tudo vem de acordo com o nosso esforço. E eu sempre tive mentores muito bons. Uhum. Eu lembro de um contrato que eu queria fechar com uma empresa muito grande e ia demandar muito tempo meu. Então, eu deixaria de dedicar na minha empresa para dedicar para essa empresa desse cliente e certamente seria um grande case. E aí eu falei com o meu mentor de São Paulo, acostumado a fechar contratos milionários. Imagina, de uma vez ele fechava um contrato de milhões. E eu falei com ele, falei, olha, é isso, assim, assado, eu faria isso, isso e isso. E ele falou, você precisa cobrar tanto por mês. Eu falei, não, é muito dinheiro. A empresa não vai querer pagar. Milena, pensa só. No cenário que a empresa não paga, você continua focando na sua empresa que vai crescer. No cenário que a empresa paga, a sua empresa vai diminuir o ritmo de crescimento para você focar nele. Não vale a pena ser mais barato. Eu não fechei o negócio, mas eu consegui focar na minha empresa que cresceu. Legal. E eu só tive essa visão porque eu estava com uma pessoa que, nesse aspecto da vida, era bem-sucedida e estava num caminho que eu queria trilhar. Então, a gente precisa ter mentores nas áreas que a gente quer crescer. Não adianta, você quer ter uma família X e você vai falar com uma pessoa que não consiga construir uma família do jeito que você quer. Quem é ela para te dar esse conselho? Qual a autoridade que ela tem nisso? Então, beleza, você vai falar com um empresário que é menor que você, mas que é bem sucedido na gestão do pequeno time que ele tem, vale a pena você conversar com esse gestor de Total. pessoas. Mas você precisa entender quem você está perguntando, né? Com quem você está conversando e quem está te aconselhando. E como que você decidiu falar, essa pessoa vai ser o meu mentor? Como que você conseguiu chegar até essa pessoa? Boa pergunta. Eu acho que eu tenho uma história bonita. E não sou eu que falo isso. Por muito tempo, houve um período em que nem falava, eu sou nordestina, eu sou não sei o quê, porque eu não queria que as pessoas tivessem pena ou algo assim, sabe? Em um determinado momento da minha vida, eu achei que isso geraria pena. Porque eu venho de uma família realmente humilde. Sim. E quando eu entendi que, na verdade, isso mostrava quem eu sou e mostrava que eu não sou de desistir, que eu vou conseguir o que eu quiser conseguir fazer, as pessoas começaram a se conectar comigo e os mentores começaram a aparecer sem que eu fosse atrás. Então, por exemplo, esse mentor de São Paulo, que é acostumado fazer contratos milionários, ele era mentor da minha tia. Minha tia pagou um valor por um curso, um valor muito alto por um curso. E aí, nesse curso, ela conheceu esse mentor e ele começou a mentorar ela contratou ele por outro valor também considerável. E aí ela falou, olha, eu tenho uma sobrinha, assim, assado, marca uma conversa com ela. E aí a gente conversou e a gente começou. Ele falou, não, eu vou te mentorar. E Nossa, que assim que legal. surgiu esse meu mentor de São Paulo. Mas eu sempre busco mentores em todas as fases da minha vida. Então, eu tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor de business, eu tenho um mentor jurídico, eu tenho um mentor financeiro, eu tenho todos os mentores de Ótimo. todas as áreas que a gente precisa ter. De liderança de pessoas, nossa senhora. Eu tenho 3 grandes mentores. Não é nem só um, porque liderança de pessoas não é uma coisa fácil. Existem várias vertentes, então eu tenho vários. Nossa, isso é excelente. E tem algo que eu percebo que todo empresário que senta aqui para conversar com a gente, que vocês possuem em comum, que é a questão da ambiência, né? Eu acredito que o ambiente ele faz total diferença na vida de um empresário. A depender de quem estiver ao seu lado, né, você consegue visualizar um pouco do seu futuro. Demais. Você acredita que é importante o empresário ele tentar se colocar, às vezes, em alguns ambientes para o crescimento dele? Ou qual que você acha que seria o ambiente ideal para o empresário? Olha, eu concordo demais. E mais uma vez a gente vem para aquele ponto de planejamento. Onde eu quero chegar? Em quanto tempo eu vou conseguir isso? Porque quando a gente tem essa visão, a gente começa a ver que, às vezes, no lugar que a gente está, a gente não vai conseguir chegar. E a gente precisa ter isso muito claro para a gente entender que certas mudanças na nossa vida serão necessárias para chegar onde a gente quer chegar. Então, o ambiente, nossa, eu cresci muito nos últimos tempos por causa do ambiente em que eu me inseri. Seja ambiente de... Vou dar um exemplo bobo. Eu gosto muito de treinar. Tô até um pouco parada porque esses dias têm sido muito intensos. Ou durmo no treino, aí não dá pra escolher muito, né? Mas tem uma academia que eu gosto de ir, e nessa academia é um público muito alto. E aí eu estava no banheiro, escutando a conversa de 2 herdeiras
sobre o lifestyle delas. No marketing a gente fala lifestyle, né? Aham. Sobre o dia a dia pacato e mega simples dessas duas herdeiras. E aí eu parei e pensei, cara, se eu tivesse no Smart Fit da vida, eu não ia ter acesso a essa informação de forma tão genuína e sem filtros como eu tive. Isso é o que eu Entendi. não quero que a minha filha viva, mas que legal, agora eu entendi. E eu apliquei isso numa campanha de um cliente. Que Essa bacana. conversa que eu vi como que o que elas estavam conversando impactava a visão delas, e elas eram público de um cliente meu. E eu falei, no dia seguinte, eu virei pro cliente e falei, olha, o seu público valoriza isso e isso. Então, eu pesquisei, claro, para ver se fazia sentido essa teoria. Uhum. E aí, a gente aplicou uma campanha com base nessa conversa de banheiro de duas herdeiras. Então, o ambiente, ele molda a nossa mente. Perfeito. Ele molda, assim, uma coisa que eu foco muito é a elasticidade cerebral. Você já ouviu falar nesse Sim. conceito? Eu comecei a tentar fazer tênis pensando na elasticidade, porque eu pensei, dos esportes que eu conheço, eu posso melhorar ainda mais. Uhum. Mas eu gosto de fazer muita coisa de esporte. Eu não vou competir, eu detesto competir na vida pessoal. Então, vou começar a jogar tênis, que é um esporte tão difícil, para desenvolver outras habilidades, ter outra visão de mundo. Interessante. Sabe por quê? O meu cliente joga tênis. Tava em uma reunião com o cliente Uhum. e tava falando de tênis e eu falei pra ele, que legal, onde que você joga? Aí ele olhou pra mim e falou, na minha casa. É um pouquinho difícil conseguir Ele acessar mora essa no Lago quadra, né? Sul. Numa quadra na beira do lago. Então, entende que a gente precisa saber como funciona a mente das pessoas ao Total. nosso redor e a mente das pessoas que vivem hoje um estilo de vida parecido com o que a gente quer viver. Então, é isso. Houve um período em que eu comecei a andar só com homens casados. Porque eu queria essa coisa. Só que no ambiente empresarial tem poucas mulheres ainda. Infelizmente, tem poucas mulheres. E eu comecei a parar e pensar: são homens de valores, são homens abundantes, são homens que têm um propósito, que têm uma base familiar, que mostram foto da família, da esposa, dos filhos. A gente conversa sobre isso. Só que aí, depois de um tempo, eu parei e pensei: nossa, se eu fosse a esposa, por mais que, assim, eu sei quem eu sou, eu sei a minha índole, eu sei a índole dos homens com quem eu estava tratando de negócio e indo para cafés e tudo mais. Eu parei e pensei, nossa, se eu fosse a esposa, eu não gostaria que o meu marido tivesse uma reunião em um café com uma pessoa do ambiente profissional, com uma mulher solteira e jovem. E aí, diante disso, eu comecei, inclusive, a mudar a minha postura, porque eu comecei a pensar, poxa, eu sou solteira. E tá indo para cafés, por mais que todo o ambiente seja profissional, totalmente profissional. A gente só fala de negócio e de família. Tô lá sonhando, babando e falando, como é que é o seu dia? Como é o café da manhã? E a viagem com 5 filhos, como é No- que é? Mas a gente precisa se colocar muito no lugar do outro. Isso também é posicionamento e branding, entender que eu não quero causar um conflito pro meu cliente. E se a gente faz esse tipo de programação, isso pode, inclusive, gerar um conflito pro meu cliente. Uhum. E a gente precisa se antecipar. Eu nem sei se eu respondi a primeira pergunta. Total. Eu estava até anotando aqui, porque teve um insight perfeito sobre o que você falou, que é você está onde o seu cliente está. Eu percebo que, por vezes, tem alguns empresários que querem atingir alguns clientes, mas eles não conhecem o dia a dia desse cliente. Ele não sabe onde esse cliente está, ele não sabe a forma como o cliente fala, não sabe o que ele veste, não sabe o que ele assiste na televisão. Sim. E isso faz total diferença, porque, vamos supor, no caso de vocês, quando vocês vão posicionar uma marca, vão posicionar um empresário, vocês precisam conhecer o público dele. E, por vezes, nem ele mesmo conhece o próprio público. Entende? Então, eu tenho certeza que, acredito, né, que isso já tenha acontecido com vocês, o cliente chegar com uma ideia específica e você fala, querido, desculpa, mas não vai atingir o seu cliente. Seu cliente está aqui, não aqui. Isso já aconteceu com vocês? Sim, só que a gente fala de outras formas, né? Aham. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: marketing é números. Esquece essa coisa de marketing não é exatas, marketing... Não, marketing não é humanas. Marketing é exatas. Marketing é você saber onde eu quero chegar, em quanto tempo, como eu vou conseguir fazer isso, quem vai estar relacionado a isso. Isso é marketing.
E outra coisa é tirar essa ideia da cabeça de que a agência tem que ter ideias. A agência não tem que ter ideias. Sabe o que um bom marketing faz? Sim. Ele incentiva o dono, o diretor, as pessoas que estão dentro do negócio a terem boas ideias. Ótimo. O marketing não chega de bandeja com a campanha. Ele faz as perguntas certas, ele pergunta o que funciona, quem que está diretamente na operação com o cliente escuta. Ele pesquisa, ele faz cliente oculto. Ele se passa por cliente para entender como que é a realidade, como que o cliente é tratado naquela empresa. Como que os concorrentes tratam os clientes. Isso é marketing. Só que hoje em dia, principalmente com inteligência artificial, as pessoas acham que é chegar no chat GPT, olha, eu tenho marca disso, meu público é esse, cria um plano de negócio para o meu público. Que legal! O chat pode até trazer boas ideias, né? Mas nunca vai ser a mente humana ali trabalhando. Nunca. A humanização. Ontem, quando a gente faz um planejamento estratégico, não é só sobre entender qual o seu público. Todo mundo tem mais, no geral, todas as empresas têm mais de um público. Uhum. Não é só entender quais são esses públicos, é metrificar. Eu tenho 4 públicos, por exemplo. Qual público tem o maior LTV? Qual custa mais? Qual tem o maior CAC? Qual demanda mais esforço da equipe? Qual tem o maior tamanho de mercado? Quando a gente analisa tudo isso, a gente bate com os objetivos do ano, a gente bate com o que com o nosso orçamento, a gente vai criar campanhas de acordo com essas análises. Uhum. E a gente precisa ter isso muito claro. Ontem eu tive 2 reuniões de planejamento. Nossa, as foram maravilhosas. Em uma delas, o que a gente viu? A gente fez planejamento estratégico é ciência, né? Pesquisa, números, dados. E quando a gente analisou, não tinham dados relevantes sobre Brasília, sobre o mercado de Brasília, para uma marca que se posiciona como uma marca quase de luxo. Ticket muito alto. E aí eu comecei, porque o estrategista só faz pensar, né? Analisa um monte de número, eu lendo tudo, lendo um monte de pesquisa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. O Pedro tá aqui atrás da câmera, ele tava nessa reunião. E aí, nossa, tem que ter alguma coisa. E quanto mais a gente lê, mais ideias a gente tem, né? E eu falei, já sei. Não tem dados sobre Brasília. Só que em Goiânia, acabou de abrir a maior boutique da Chanel. Chanel. Como que é o nome? Em Goiânia, acabou de abrir a maior boutique da Chanel Beauty do Brasil. Uhum. Pensa comigo. Imagina a quantidade de análises que a Chanel pagou para abrir uma unidade, a maior do Brasil, em Goiânia. Nossa. O que um bom estrategista faz? Ele aproveita as pesquisas de boas marcas. Já tá pronto mesmo? E aí eu comecei a estudar o mercado de Goiânia. Não achei nenhuma pesquisa científica relevante, mas achei reportagens. Se você pegar Goiânia, até a arquitetura do lugar é uma arquitetura exuberante. O pé direito dos prédios, gente, é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Os carros que transitam em Goiânia mostram como que o público de Goiânia gosta de ostentar. Verdade. Isso é fato. Então, o que é que eu fiz? A gente colocou vários dados, várias informações de reportagens do padrão de consumo de Goiânia. E a gente falou que uma possível ativação de marca para essa marca seria começar a fazer posicionamento e parceria com muitas marcas de luxo de Goiânia para atrair, porque o público de Goiânia é um público que consegue vir para Brasília. Inclusive, se tem uma marca de Brasília bem posicionada em Goiânia, é branding para as pessoas de lá viajarem para Brasília para consumirem esse serviço ou produto. Caramba. Porque quando a gente analisa a marca, nem toda entrega é só uma entrega do que é propriamente dito. A gente tem que fazer o job to be done para analisar. E status, às vezes, é um valor agregado. Bacana, não sabia disso. Então, as pessoas compram uma Chanel, não é só porque a bolsa é bonita. Existem muitas marcas bonitas. É porque é status. Então, entendendo isso, a gente sugeriu ao cliente, ele faz se ele quiser, claro, mas a gente sugeriu que ele fizesse ativações em Goiânia. Que legal. Aproveitando pesquisas da Chanel, que deve ter custado uma fortuna. Mas está disponível para a gente utiliza Tá aqui. disponível, a gente utiliza. E aí, uma outra reunião que eu tive também ontem, se eu não me engano, antes de ontem, já nem tenho certeza, foi uma reunião que uma empresária, muito boa na parte técnica, abriu empresa ano passado. E ela ainda está nessa fase de aprendizagem da empresa, né?
E aí a gente planejou os próximos 6 meses, do ponto de vista comercial, estratégico, do que vai ser feito, o orçamento de campanha vai ser em quê? De uma forma bem rasa, porque foi em uma reunião só de mentoria, ela é minha mentorada, em apenas uma reunião de mentoria a gente fechou todos os próximos 6 meses. E foi muito legal, porque no final, eu olhei pra ela e falei, e aí, você já fez isso? Ela, eu nunca tinha feito isso na vida. Nossa. De entender exatamente, por exemplo, ela vai ter um produto mais baixo, mais barato. Então, no mês 1, a gente vai investir em tráfego para esse produto. Só que no mês 2, esse produto vai converter clientes para um produto mais caro. No mês 2, a gente continua investindo no produto barato. Só que o produto mais... Já vai aumentar o faturamento por causa do produto mais caro das pessoas que entraram pelo produto barato. Isso a gente precisa prever. Uhum. Isso é estratégia. Nossa, que perfeito. Você já fez basicamente um LTV ali todinho também da cliente junto. Não deu pra fazer algo tão detalhado assim. É porque eu sou muito perfeccionista. Mas ela conseguiu ter uma ideia de faturamento, do que ela precisa investir em cada mês, como acompanhar as métricas, como saber se está sendo bem sucedido, como Legal. não. Em apenas 2 reuniões por semana, ela vai conseguir acompanhar isso com a equipe como um todo. Nossa, que bacana. Já teve algum momento em que um cliente chegou assim para vocês com uma ideia achando que, é só fazer uma gestão de tráfego, por exemplo. Não, vou só investir aqui num Ads, né, que eu consigo ter cliente. E vocês conseguiram demonstrar, falando, olha, não é assim. Explicar toda essa questão de topo, meio de funil, né, back-end, LTV, CAC, ROI, porque tem muito, acredito que tem muito empresário que ainda desconhece isso, que acredita Sim. naquele velho marketing, digamos assim, né, de um flyerzinho, às vezes de uma mala direta, mas que esquece que hoje nós estamos vivendo num momento assim do digital. Uhum. Então, se você não está no digital, você basicamente não existe. Sim. Eu fico vendo, inclusive, alguns clientes do próprio escritório, a partir do momento que eles começam a se posicionar no digital, não de uma forma qualquer, mas com um estrategista como você, por exemplo, a alavancagem que esse cliente tem, às vezes, em um ano, é basicamente superior ao que ele teve em 10 anos. Sim. Entende? Você acredita que isso é importante para o empresário, para ele conhecer esses termos, ter um bom estrategista assim ao lado dele? Demais. Mouzia, hoje a gente não fecha mais contrato de só tráfego. O cliente que chega só de tráfego, ele não é cliente da Topo. Porque só o tráfego pelo tráfego, ele vai até gerar um resultado, se for bem feito, bem executado. Mas não vai ser sustentável. O cliente vai gerar uma expectativa irreal, porque sem estudo, sem pesquisa, sem tanta análise, sem preparar as redes orgânicas, sem preparar a recepcionista que vai atender a mensagem, sem uma base, o negócio vai cair. Uhum. Então, sim, muitos clientes já chegaram. Eu lembro de um cliente, você falou agora que a gente fez algo completamente diferente. Teve um cliente que ele chegou para fazer ele queria várias coisas, ele tinha várias empresas. E ele falou, precisa organizar, tá desorganizado. Precisa organizar o conceito de cada empresa. E aí eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma reunião de branding, a gente vai fazer um branding, só que do jeito que você quer, porque ele queria organizar todas as empresas, teria que ser um branding por empresa. Ele não tinha esse tempo, enfim. E aí a gente fechou uma mentoria comigo também. 6 encontros. E aí eu falei, ó, cada encontro a gente vai determinar isso daqui, você vai sair com isso aqui. Te atende? Atende. A gente organizou todas as empresas. E no final, a gente mudou até o público final da principal empresa dele. Porque ele achava que ele se vendeu a vida inteira para um público Uhum. e a gente viu uma oportunidade dentro de outro público. Entendi. E aí a gente fez até uma campanha de lançamento para ele, presencial, sem ser digital. Ele que é a pessoa do marketing digital. A gente conseguiu fazer uma campanha para ele presencial, um lançamento maravilhoso. Eu não posso dar tantas informações, mas... enfim, foi sensacional. Porque os bastidores, assim, se eu falar, as pessoas vão saber quem é. E se as pessoas souberem quem é, as pessoas vão saber de um bastidor que as empresas eram desorganizadas. Então, eu não posso falar isso. Imagina. Mas, assim, foi maravilhoso. Ele conseguiu, inclusive, ele confiou tanto em mim que ele me pediu para uma coisa, assessoria em uma coisa que não se pode vender. Porque não se pode prometer resultado nisso. É uma coisa muito específica. E aí, eu conversei com vários contatos de São Paulo, pessoas famosas que poderiam influenciar a opinião pública para a gente conseguir fazer com que ele ganhasse o que ele queria ganhar. E eu cheguei com uma proposta, ó, tantos milhares de reais. E aí ele falou, Milena, é lindo, mas eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, poxa vida, mas eu não posso... essas pessoas vão conseguir influenciar para a gente chegar no que você quer chegar. E aí
Ele falou, não, mas eu confio em você. Vai no seu storytelling. Eu falei, eu não vou conseguir. Ele, vai, você vai conseguir. Eu falei, olha, você assume o risco? Assumo. E aí, acho que 2 meses depois, a gente teve o resultado positivo de que a campanha de... O story making que eu fiz deu certo. Não, Nossa. desculpa, o storytelling que eu fiz deu certo. Legal. Ah, que bacana. Mas é muito legal. Só que assim, Mozia, o que eu vejo é que marketing é números e as pessoas ainda não entenderam isso. Outra coisa que você falou, tudo é venda. A gente está vendendo o tempo inteiro. Então, a roupa que você usa tá te vendendo? O formato de sobrancelha que você usa tá te vendendo? Tá favorecendo a transmitir as suas ideias? Os acessórios que você usa, o tom de voz que você tem, pessoalmente, tá te vendendo? Agora, ir no digital. E no outdoor que você faz. Tá tudo compatível? Se você perguntar para todo mundo, para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus fornecedores, como que eles definem a sua empresa em uma palavra, qual vai ser a palavra que eles vão falar? Todo mundo vai falar palavras parecidas? Isso é branding. E não tem como falar de branding sem falar da Coca-Cola. Não tem como. Olha o que a Coca-Cola fez. E a Coca-Cola, ela tem uma inteligência tão grande que ela realmente se antecipa. Então, ela está vendo um movimento global de saúde. No movimento de saúde, o que é que as pessoas fazem? Param de consumir refrigerante. Diminuem o consumo de refrigerante. O que ela fez? A Coca-Cola vende até água agora. Suco, chá, tudo. Verdade. E tem gente que não sabe, né? Mas a Coca era dona de diversas empresas também. Se você Sim. for olhar atrás, tá lá falando, né? A Coca-Cola Company ali e tudo. Exatamente. Porque é diversificação de risco. E diversificação de risco. A Kodak, por que ela é o que ela é hoje? Por que ela não é o que ela poderia ser hoje? Entendi. Nossa, total isso daí. E assim, se você pudesse agora dar um conselho para o empresário, para ele fortalecer a marca dele, que conselho seria esse? Planeje. Não é à toa. Por que o nome da Topo é Topo Estratégias? Você não chega a lugar nenhum se você não sabe onde você quer chegar e como. Isso é estratégia. O empresário que cresceu no feeling, parabéns. Isso tem o seu mérito. Muito. Porque haja coragem. Mas chega um momento que você precisa planejar, você precisa de estratégia. A gente usa muito a montanha como comparação, nossa logo são 2 montanhas. Porque a gente fala o seguinte: todo mundo tem um topo para chegar. Então, primeiro, defina qual é o seu topo. Segundo, você não vai chegar no topo sozinho. Quem vai te ajudar a chegar lá? E quem você vai ajudar a chegar no topo dessa pessoa também? A gente vai se ajudar a crescer juntos. Outra coisa, numa montanha, uma montanha muito grande, você não vai chegar no topo do dia para a noite. Você vai planejar, eu vou chegar primeiro aqui. O que eu vou levar de equipamento? Para não pesar. O que eu realmente vou precisar nesse momento? É isso. Eu não vou conseguir comprar esse equipamento original. Vou comprar uma réplica. Vou comprar um similar. Um artesanal. Boa. Mas eu vou chegar lá. Às vezes vai demorar 3 anos, mas eu vou chegar. Então, eu vou diminuir as metas, vou destrinchar as metas em metas menores, até chegar no objetivo maior. Então, assim, para o empresário que quer crescer, ou que quer estagnar, ou que quer aposentar, enfim, ele tem que saber o que ele quer e como ele vai chegar nisso. Então, é planejamento. Excelente. E o que você acha desses empresários? Que assim, a gente está vendo atualmente uma série de empresários que estão começando a virar a cara da própria marca. Né? A gente vê com o pessoal da CIMED, por exemplo. Importantíssimo. Né? São vários empresários que agora estão sendo a própria cara da marca. Né? O da Havan, que todo mundo fala, o velho da Havan. E isso gera uma proximidade ainda maior com o público deles. Você acha importante o empresário ele começar a se posicionar, às vezes, também como a cara da marca dele? Ou você acha que não, que isso não é para todo mundo? Vou te fazer uma pergunta. Quando você compra medicamento genérico? De Já vez em comprou? quando, sim. Aham. Você pergunta qual é a farmácia que manipulou ou que fez aquele produto? Do genérico, às vezes não muito. Agora, do original, eu costumo perguntar. Se tiver lá escrito CIMED, Faz uma diferença. se tiverem dois genéricos, um é da CIMED e o outro não, qual que você leva? O da CIMED, né? Por quê? Acho que gera essa questão mais da confiança, porque é algo que está muito mais, assim, exposto, digamos, né? Mas por que você conhece a CIMED hoje? Por conta do posicionamento deles atualmente. De quem? Do dono deles.
Por causa do posicionamento do dono que humanizou uma marca da indústria farmacêutica. Quando na vida a gente ia pensar, a gente ia ver esse CIMED, a gente ia pensar em uma pessoa. A gente lá doente, com febre, morrendo, tossindo. Se chegar um genérico da CIMED e outro, e o valor for parecido, muito provavelmente você vai escolher o da CIMED. Entendi. Porque você conhece. A menos que tem farmácia que nem mostra, né? Porque tem lá as políticas internas, nada legais, mas enfim, pode ser que eles não mostrem, mas se tiver, provavelmente você vai querer da CIMED, porque você vai lembrar de um rosto. Sim. E é isso que as pessoas precisam entender. A gente está numa fase em que uma boa marca, ela tem um CNPJ e um CPF, ela tem uma logo e ela tem um rosto. E os dois comunicam bem. Os dois precisam se comunicar em relação a valores, a objetivos, a tudo, a padrão de vida, a lifestyle, tudo. E quando a gente consegue uma pessoa, o que é que ela faz? Ela humaniza e conecta. E quando a gente tem uma logo, ela traz confiança. E é por isso que as pessoas precisam investir em aparecer. Claro que, assim, existem marcas e marcas. A gente está lidando muito agora com a segurança pública. Não tem como... Marcas de segurança pública, de segurança nacional, até internacional, elas não podem, o dono não pode sair aparecendo desse jeito. Na verdade, no site, são marcas que quando você entra no site, elas têm que ter site. Mas você não entende Lé com Cré. Você, pessoa comum, não vai entender Lé com Cré. Porque é uma coisa muito mais lá embaixo. Então, tudo bem, existem marcas que não precisam que o dono tenha essa imagem assim, tão exposta. Mas outras marcas, a maioria, eu diria até assim, fontes da minha cabeça, 95% das marcas brasileiras hoje, elas precisam que o dono se posicione, que o dono se conecte. Eu já fechei negócio, tanto a pessoa comprando algum serviço da Topo, quanto eu consumindo a pessoa, porque pelas redes sociais, acompanhando os stories, eu vi que a pessoa tinha valores parecidos com os meus e que a pessoa poderia me ajudar em tal setor da minha vida, barra da empresa. Porque aquela pessoa estava se mostrando nas redes sociais. Só que hoje a gente enfrenta um grande fator, que é o que eu vejo assim com boa parte dos nossos clientes. Quando a gente vai investir no marketing pessoal dos donos, dos diretores, existem questões sabotadoras, que é o medo do cancelamento. E ele existe. A gente tem um cliente agora que foi cancelado num nível surreal. Nossa. E aí, assim, a gestão de crise não é fácil. E aí, só que a gestão de crise não é só para manter a reputação dele. É entender que ele é uma pessoa, que ele é um ser humano, que foi cancelado por milhares de pessoas completamente irresponsáveis, que não se colocam no lugar do outro. E o que é que a gente faz? Porque ele é o maior ativo da empresa dele. E ele precisa estar bem. Se ele desiste de postar, se ele desiste de aparecer por causa de um ataque de hater, o que é que a gente faz? Realmente. Então, parte de fazer o posicionamento das pessoas é fazer com que elas entendam que existem riscos e elas precisam estar dispostas a assumir risco, inclusive um risco super simples, que é real. Você publicar um vídeo e não ter nenhuma curtida, nenhum comentário. É frustrante. Você se expôs ali e ninguém curtiu. Num cenário em que depois você olha o seu coleguinha, o seu concorrente, uma referência e tem milhares de curtidas e de comentários. É uma exposição que gera uma coisa ruim, negativamente interna. Então, a gente precisa estar disposto a tudo isso, porque não é só fazer um vídeo, não é só tirar uma foto, não é só fazer um post. Perfeito. Envolve muitas coisas emocionais também. Mas sim, o empresário precisa se posicionar. Cara, é incrível porque você consegue conectar diversos assuntos assim de uma maneira que eu acho absurda. Você falou algo agora que eu achei muito interessante dessa questão do posicionamento agora do empresário, né, das métricas dele e tudo mais. Você acredita que hoje em dia, com essa exposição nas redes sociais, digamos assim, ainda exista muita gente que está mais atrás, muito empresário, né? Que está mais atrás da curtida do que da venda? Ou você acha que isso já está começando a modificar um pouco mais? Tem muitos empresários que chegam na empresa falando, eu não tô nem aí. Porque a gente fala, seguidor, curtida, métrica de vaidade. Sim. E aí chegam muitas pessoas, eu vou falar baseado na minha experiência, não em pesquisas, né? Não pesquisas de mercado, mas muitos chegam e falam assim, tô nem aí pra curtida, seguidores, tô nem aí, eu quero vender. Ele vende, mas não tem curtida. Aí ele reclama. Então, assim, novamente a gente volta pra estratégia, que é o seguinte, beleza, eu quero ser reconhecido na minha área. Reconhecimento nem vai ser feito só pelo digital, você precisa de outros serviços, Sim. outros meios para conseguir reconhecimento.
Só que para mensurar o reconhecimento, seguidores e curtidas são métricas. Uhum. Mas uma coisa é entender que, olha, eu tenho um orçamento X e eu preciso faturar Y, que também é um objetivo. Então, o reconhecimento eu tenho até dezembro do ano que vem para alcançar. Ou melhor, vamos colocar uns 3 anos aí, né? Mas beleza, eu tenho 3 anos porque é uma jornada. Uhum. Mas o faturamento eu preciso bater em 2 meses. Logo, nesses 2 meses, a métrica de seguidores não vai ser a métrica mais relevante. A mais relevante será vendas diretas. Conversão, vendas, quantas mensagens geraram, como que foi o interesse do público. Isso se torna a métrica mais relevante. E a gente precisa entender isso para traçar um bom plano. A gente tem clientes que no planejamento deles, curtida, comentário, não é métrica. Simplesmente não vai ser avaliado. Sim. O que a gente avalia? Compartilhamento, salvamento e seguidores. Porque o público dele não comenta e não curte. É um público muito anônimo. Uhum. Mas é um público, quando vê um conteúdo interessante, vai compartilhar ou vai salvar para ver depois. Aí, se compartilhou, significa que aquilo foi importante para ele e ele já fez uma publicidade gratuita, digamos assim, porque já uma outra pessoa está vendo por essa mala direta, digamos. Né? Exatamente. Só que sabe o que eu vejo hoje, Mozia, que é um grande problema? O marketing, assim como várias outras profissões, tem muita gente no mercado fazendo isso. E são pessoas que têm um certo nível técnico, compatível com a experiência deles. Uhum. Só que eles cobram um valor baixo, que para quem paga é caro. E eles não vão conseguir entregar o que quem está pagando espera. Entendi. E aí a gente entra num conflito. Que agências boas, assim, um contrato, você quer estourar. Nossa, eu quero ficar famoso, eu quero vender isso, eu quero vender aquilo, não. Beleza. Pensa, você vai precisar de uma pessoa dedicada exclusivamente a você. Não pode ser um freela, que tem vários clientes. Não pode ser uma agência que vai colocar a equipe para trabalhar com você e com vários outros. Existem vários limitadores. Então, qual seria a melhor solução? Marketing interno. Sabe o que a gente mais tem feito ultimamente? Planejamento estratégico. Mais tem feito não, mas assim, um dos serviços que mais começou a sair, observando o mercado, foi fazer o planejamento estratégico anual da marca, treinar e montar o marketing interno das empresas e acompanhar mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente. Como uma consultoria externa, analisando e falando, vai para esse lado, vai para aquele, faz isso, faz aquilo. Porque cada vez mais as empresas, elas precisam de alguém full, focadas, 100% na marca, no empresário, nos valores, respirando a cultura daquele lugar. E aí, nisso... Só que o empresário, para isso, ele também precisa entender o que é que ele precisa saber de básico para saber cobrar. Então, a gente tem que treinar o empresário. E o período de planejamento estratégico é exatamente o período em que o empresário vai entender o que está por trás de cada métrica. Que ele vai entender o que ele precisa fazer realmente para chegar no objetivo dele. Além disso... Só que aí, isso foi ano passado e meados desse ano. Agora que a gente já está terminando o ano, uma outra tendência que eu estou vendo é o seguinte... É a gente montar houses. Houses é montar um time interno na empresa, né? Só que o que eu estou começando a acompanhar alguns clientes? Eles não sabem gerir empresa de marketing, equipe de marketing, porque eles têm uma cultura muito diferente e eles não conseguem conversar. Então, o que é que isso começa a fazer? Alta rotatividade. Os membros de marketing não gostam de estar num ambiente tão diferente do deles nessas empresas. Então, o que eu estou começando a analisar para fazer? Começar a trazer esses times para a empresa. Então, beleza, ó, a sua equipe é essa daqui. Essa é a sua equipe. Para gerir a sua equipe, manter a cultura e para elas ficarem no nosso espaço da Topo, que é uma agência e tudo mais, vai ser tanto. E assim, a gente vai se reunir com eles a cada mês, a gente vai estar com eles nesse ambiente de agência para que eles tenham ideias, para que eles compartilhem experiência com outras empresas, com marketing de outras empresas. Então, a gente está sempre se antecipando a movimentos de mercado e analisando. A gente tem que estar analisando tudo. Então, eu não sei, assim, contratar uma agência é importante quando você tem mais de 30 mil mês. Porque a gente vai conseguir começar a ter pelo menos uma pessoa dedicada exclusivamente para você. Em contratos superiores a 30 mil mês. Pessoas habilidosas, né? Competentes. Contratos inferiores a isso, a agência, você precisa ter pelo menos uma pessoa interna para então contratar a agência. Perfeito. Porque a agência não vai conseguir ser babadinha, ir na sua empresa, abrir as portas, pegar os arquivos e falar com a secretária está dizendo que não está vendendo. Uma agência de menos de 30 mil vai ser muito difícil ela chegar lá para abrir o WhatsApp, ler o WhatsApp por WhatsApp da secretária, para ver. Essa secretária não está performando porque ela não está entregando isso. Olha só essas conversas. Precisa ter uma pessoa de dedicação exclusiva, né? Isso
Uma das coisas que eu acredito que são principais dentro da empresa, né? Porque o que acontece? Às vezes o empresário ele quer crescer, então ele começa a querer contratar mais gente para o operacional dele. Então, Sim. vamos supor que eu seja um empresário da área, né, das facilities, de serviços gerais. Eu consegui alguns postos de serviço, contrato pessoal de serviços gerais, começo a limpar os condomínios e tudo mais, só que ele não consegue crescer se utilizando apenas desse pessoal que está fazendo a limpeza. Porque você começa a observar que dentro dessa empresa, você não tem um marketing, você não tem Sim. ninguém responsável para fazer sua venda. Você não tem um SDR, você não tem um closer, né? Você não tem, às vezes, um social media, alguém para fazer o acompanhamento das suas redes digitais. E às vezes nem tem rede, né? Não tem nenhum perfil no Instagram, por exemplo. Então, assim, uma das coisas que os empresários precisam ter em mente é que empresa que não fecha contrato não cresce. Sim, Se a empresa não está fechando o contrato, ela não vai crescer. sim. E um dos principais serviços que a empresa precisa oferecer bom para o cliente é a questão do marketing. É você ter um marketing interno de tal forma que ele consiga fazer essa captação, consiga fazer a prospecção, consiga fazer a venda, porque é o seu marketing que vai fazer com que você cresça. Você concorda com isso? Totalmente. Não só cresça, como permaneça com determinado padrão de qualidade, porque o marketing ele tem que pensar na experiência do cliente. Eu já fechei consultorias pela Topo de a gente chegar na empresa, fazer cliente oculto, entender como é que era a experiência, entender que a secretária demorava muito para responder, que o link do endereço dava no lugar errado. Nossa. Uhum. E a secretária sabia e continuava mandando o link errado. Ela sabia, as pessoas Gente. falavam, nossa, mas não deu aqui e tal. Ela, não, mas aí você vem, ela já tinha a mensagem pronta, mas aí você vem à direita, à esquerda, não, 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 não. Aham, já aconteceu. Quando você chega no banheiro, não tem papel higiênico. É a experiência do cliente. É a experiência do cliente. Então, quando a gente entende isso, por exemplo, aqui em Brasília, a maioria das clínicas de alto padrão, em vez de fazer um brand olfativo, sabe o que elas fazem? Elas colocam o cheiro de... Nossa, é o cheiro da Tânia Bulhões, é o da chá branco. Chá branco. A maioria das clínicas de Brasília de alto ticket, alto padrão, elas colocam chá branco como cheiro da clínica e não fazem um brand olfativo. O que acontece? Você tem experiência com uma marca, com uma clínica, que você chega lá, aquele cheiro maravilhoso, aquela coisa acolhedora, um menu feito por chefe, tudo maravilhoso. Se aquela foi a primeira clínica que você ia a cada mês para fazer um determinado procedimento, enfim, e você sentir aquele cheiro, você vai atrelar todas as vezes que você sentir esse cheiro, muito provavelmente, você vai atrelar aquela primeira clínica. Verdade. Então, quando você entrar na terceira clínica que usa esse cheiro, você vai continuar lembrando da primeira. Isso é verdade. Por isso que um brand olfativo é importante. Quem pensa nisso? O marketing, de acordo com os objetivos, com o orçamento que ele tem. Então, o marketing, ele tem que pensar até, poxa, a equipe não está performando bem, a equipe está com alta rotatividade. Qual vai ser a campanha de endomarketing que eu vou fazer para valorizar a equipe, porque isso está começando a custar caro para a empresa? Os clientes estão começando a reclamar que a pessoa que atende eles está mudando muito. Isso acontece muito, infelizmente. O marketing precisa entrar e agir. Só que quando a gente fala marketing, tem gente que contrata uma pessoa e quer que ela faça tudo. Não tem como. Eu tive reunião faz uns 2 meses com uma empresa que eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa fez isso? Como essa pessoa fez isso? Acho que uns 4 empresários se reuniram e resolveram criar alguma coisa. Aparentemente, 4 empresários com dinheiro falaram, vamos contratar a agência, não vamos contratar um marketing interno. Contrataram uma pessoa para fazer evento, contrataram uma pessoa para ser gestora de todos, contrataram um designer, contrataram um web designer, contrataram um programador, contrataram tudo. Mas eles não sabiam nem o que é que eles iam vender. Eles iam vender alguma coisa no digital. Viraram para a equipe, eu sou boa nisso, cria produto aí. Cria um produto e vende. Eu tenho dinheiro para fazer o tráfego pago. O que deu nisso? Nada. Dá uma ação na justiça depois. Sabe o que aconteceu? Nada. E aí viraram para mim e falaram, Milena, a gente precisa que você internalize o marketing. A estrutura deles estava avaliada em 20 mil, todos eram PJ, mas assim, dedicação exclusiva. Eles estavam com custo de 20 mil da equipe de marketing. Aí e eles não tinham nem tempo para reunir comigo. Aí falei com a gestora geral da equipe. E aí foi quando eu entendi que o problema, na verdade, não era a equipe, o problema eram eles, que não sabiam o que é que eles queriam. Perfeito. E a equipe, por não ter tanta experiência assim,
não soube conduzir para fazer as perguntas certas para então delimitar. Então, por mais que o marketing interno, porque ficou na moda, né? Fazer uma house, vou fazer uma house. Nossa, eu tenho uma house. A minha holding tem uma house. De novo, métrica de vaidade, informação de vaidade. Fato. A house tá entregando? Você tá batendo seus... Aliás, você tem objetivo? Então, de novo, a gente volta. Quando a gente começa a trabalhar com planejamento estratégico, a gente sempre volta para isso. Qual que é o seu objetivo? Como você vai metrificar ele? Quais são os seus objetivos tangíveis? Ah, eu quero ficar famoso. Como a gente vai metrificar que você está famoso? Em que público? Então, assim, cada vez mais a gente vira uma pessoa... Às vezes é até chato. Tem um cliente que a gente entrou para fazer uma comunicação específica e tal, e aí tudo que ele falava pedia números. Dados, números, dados, números. E a gente teve uma reunião com uma outra empresa, acho que com a empresa jurídica deles, nem lembro. E aí eu fiz uma pergunta. Aí todo mundo me olhou, voltada para dados. Aí todo mundo me olhou, gente, é que a Milena é a pessoa dos números. Ainda bem que não era empresa de contabilidade, né? Porque claramente faz uma pergunta de multiplicação que eu não vou saber responder. Mas a gente precisa entender os números, porque eles contam uma história, né? Com E a certeza. gente precisa entender até para prever. Tem cliente que chega e fala assim, olha, eu quero faturar... Aconteceu, tá? Aconteceu há 2 meses. Eu quero faturar 1.200.000 por mês. Falei, excelente. Em quanto tempo? No próximo ano. Excelente. Quanto que você está faturando hoje? 400.000. Querido, então, tem uma jornada boa para você percorrer. 400.000 mês. Não, sensacional. Quanto que a gente tem para investir em marketing? 2.000, né? Então, você entende que, de novo, é objetivo, orçamento, realidade, estudo, pesquisa. Marketing não é... É que uma coisa que me dói é saber que, inclusive, pela equipe que entra na Topo, eu vejo que as pessoas acham que hoje em dia marketing é rede social. Então, a Topo, se você entrar no Instagram da Topo, inclusive recomendo, entrem lá, tem um post fixado que é assim, não somos uma agência de marketing. Ótimo. Por quê? A gente teve que mudar o posicionamento. Quando eu falava agência de marketing, o pessoal já chegava, você faz post. Não, eu não faço post. Nós não fazemos postzinhos. Nós fazemos estratégias e executamos estratégias. Então, somos uma agência de estratégias focada em comunicação e marketing. Perfeito. Mas a gente faz estratégia. Um post que a gente faz é estratégico, não é postzinho. Não, com certeza. E tem muita empresa também que não tem uma cultura interna, né? E que pelo fato de não ter uma cultura interna, não ter um posicionamento, eles não sabem se guiar, né? Eles não têm um objetivo claro, não têm metas claras, eles querem que as pessoas façam acontecer por eles o que eles sequer têm planejado, Sim. entende? Então, assim, acredito que é muito importante também, como você falou, a própria questão do endomarketing, né? A empresa fazer esse investimento também voltada para dentro da sua cultura, né? Para dentro dos seus colaboradores, porque uma empresa que tem uma rotatividade muito grande de colaborador, acaba que, indiretamente, ela começa a se manchar um pouco no mercado. Sim. Porque as pessoas observam, nossa, mas se tem muito funcionário saindo, não deve estar muito bom lá dentro. Sim. Né? Você acredita que o endomarketing também ele possa influenciar nessa questão de diminuir um pouco a rotatividade dos funcionários de uma empresa? Totalmente. Totalmente. Antes de chegar aqui, eu estava em uma reunião com a gestão da minha empresa, falando isso. Pessoal, estou sentindo engajamento fraco. O que a gente vai fazer? Qual vai ser a campanha de endomarketing que a gente vai fazer? A gente precisa atuar para 2026, porque eu não vou admitir o engajamento do jeito que está com a equipe. O que a gente vai fazer? Então, assim, o endomarketing é uma parte importantíssima. Mas, de novo, a gente volta para... Se você sabe onde você quer chegar, como é que você tá, às vezes você vai focar, por exemplo, em janeiro, putz, eu preciso focar no comercial. Beleza, foca no comercial. E aí você vai entender, quando você planeja, que fevereiro você vai ter um movimento mais baixo. E tá tudo bem, não tem o que fazer, porque fevereiro vai ter, porque é uma sazonalidade do seu negócio. Ok. Então, você vai ter mais tempo para focar, talvez, no endomarketing. Então, é sobre entender qual vai ser o foco de cada mês. Porque se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, já era, né? Você não vai conseguir fazer nada. Ou você contrata um especialista em tudo e pira. Porque os especialistas, eles vão demandar tempo, eles vão fazer perguntas, eles vão querer apresentar. Então, assim, é realmente entender como é que tá a sua realidade. Mas endomarketing é muito importante. Que bom, fico feliz isso também. E, Milena, minha querida, se você pudesse agora, voltando àquela questão do pessoal,
Se você encontrasse agora a Milena de 8 anos, 8 anos de idade Nossa. na sua frente, o que você falaria para ela? Nossa Senhora. Essa é uma pergunta bem... Isso é quase terapia, né? Você sabe- A minha terapeuta me faz as perguntas, às vezes. Eu faço hipnose e, às vezes, é interessante, porque na hipnose a gente volta, né? Porque quando a gente era criança, a gente vê cenas que a gente não lembrava e tudo mais. E eu sempre sonhei muito. Eu nunca imaginei na minha vida estar onde eu estou hoje. Mas eu acho que se eu voltasse para minha criança de 8 anos, eu falaria: aproveita a fazenda, que eu detestava fazenda. Aproveita que um dia você vai gostar. Hoje eu pago caro para ir pro mato. Aproveita a fazenda. Aproveita a sua fase em família, assim, com seus pais, seus irmãos, todo mundo na mesma casa, porque essa é uma fase muito boa também, muito gostosa. E descansa, porque você vai trabalhar muito, mas você vai ser muito feliz. Legal, que bom. E minha amiga, para quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, como que eles conseguem encontrar? Gente, Topo Estratégias, Topo com 2 P's. A gente tá com esse nome, Topo Estratégias, no LinkedIn, no Instagram, no Behance, enfim, em todas as redes sociais. E no site é topoestratégias.com, então é super fácil. Milena, muito obrigado, minha querida. Muito, Obrigada, muito, muito mozinha. obrigado. Foi excelente. Foi muito bom. Eu tive diversos insights, já anotei algumas coisinhas aqui para mim. Que bom. Percebo que vai agregar muito para os nossos empresários aqui também. Desejo muito sucesso a vocês, mais do que vocês já possuem, Obrigada. né? Porque Obrigada, mozinha. vejo que vocês têm valores que muita gente precisa ter e que vocês conseguem levar isso adiante. Muito obrigado. Obrigada a você. Espero também cada vez mais conhecer a sua empresa e espero que a gente possa crescer juntos também. Com Porque você certeza. soube, tudo que eu falei foi baseado no que você perguntou, porque você tem uma experiência enorme no mercado empresarial e você já entendeu que o CPF vem antes de CNPJ. Então, muito obrigada. Sensacional. E vamos para 2026 com muito planejamento, hein? Amém. Meus queridos, Obrigada. muito obrigado por vocês terem chegado aqui até o fim conosco. Lembrem-se sempre de facilitarem a operação das empresas de vocês, contratem bons profissionais. Sim. Se inscrevam no nosso canal, já assinem já o sininho para vocês receberem as notificações, tá certo? Siga também o pessoal do Topo Estratégia. Me siga também nas redes sociais, tá bom? Vamos deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Um forte abraço, um bom 2026, um feliz 2026 para cada um de vocês, que as metas possam ser atingidas e que 2026 possa ser mais do que um ano próspero, mas que possa ser um ano de mudanças pessoais para cada um de nós, desenvolvimento para dentro das nossas empresas e que as nossas operações possam ficar ainda mais facilitadas. Um grande abraço, meus queridos.